Boa noite a todas, a todos. É uma satisfação participar da primeira Semana Internacional de História e da 9ª Semana de Ciências Humanas da UFMS, campus de Coxim. Eu agradeço às organizadoras, os organizadores pelo convite, agradeço em especial a professora Silvana e o professor Ari Albuquerque pela gentileza e atenção nas nossas comunicações, né? Também agradeço a oportunidade do diálogo e aos ouvintes, né, que acompanham essa atividade. É uma satisfação, né, compor essa mesa de trabalho com a professora Lucileide, com a professora Cristina, com o professor Samuel e com o professor Ari. O Ari eu conheço como aluno, né, do programa de pós-graduação em História da UFGD, um aluno exemplar, fantástico, excelente. Então, muito obrigado pela essa oportunidade. Bem, a minha fala de certa forma, dialoga com a fala das professoras, né, com as falas anteriores. Eu tentei dar um título para a minha fala e eu cheguei a esse título: História, Negacionismo, Revisionismo e Desafios para a Escrita e Ensino de História no Tempo Presente. Essa nossa conversa, eu pensei em dividi-la em 3 momentos. Uma breve introdução, um primeiro momento, no segundo momento, reflexões sobre negacionismo e revisionismo no Brasil, e aí chamando a atenção para 2 grupos, né? Um grupo que se estrutura no portal Metapedia e a empresa Brasil Paralelo. E no terceiro momento, falar um pouco dos desafios do tempo presente, considerando a escrita e o ensino de história. Bem, a área de história, ela tem sua própria história, né? Um longo caminho até a sua institucionalização no século XIX. Em todo o processo constitutivo de explicações sobre os acontecimentos, os fatos históricos, há diversas questões que acompanham os historiadores, as historiadoras e aqueles, né, ou as sociedades que se apropriam desse passado narrado. Inicialmente, eu quero lançar uma provocação que parece ingênua, mas que talvez torna o cerne da nossa existência. Né? Para que serve a história? Volto no terceiro momento para falar sobre essa questão. Quando eu ouço essa pergunta, ou leio, né, logo me vem à mente a obra clássica do Marc Bloch, né, a Apologia da História, o Ofício do Historiador, em que ele é questionado pelo seu filho, Etienne Bloch, papai, né, então me explica para que serve a história. A partir dessa pergunta, o Bloch compartilha que ele se viu diante de um dilema. A forma de falar, né, a capacidade de se comunicar no mesmo tom aos doutos e aos escolares, né? E Bloch também, a partir dessa pergunta, se viu diante da própria legitimidade da utilidade da história, né? E a necessidade da área, do campo, de prestar contas, ou seja, de superar aquilo que ele chama como moral corporativista, né? E seguindo a reflexão, Bloch diz, a partir da pergunta para que serve a história, olha, a história serve para alguma coisa, né? No mínimo, ela entretém, ela diverte. Quando eu toco nesse assunto relacionado à utilidade da história, ou para que serve a história,
é preciso ressaltar que eu não compreendo a história pelo viés utilitarista, né? Há uma grande diferença entre utilidade e utilitarismo, né? Eu concebo a história pelo seu valor intelectual, educativo, problematizador e crítico. O conhecimento histórico, ele forma e desforma sujeitos, né? Ele tem o poder de aprisionar, mas também tem a potência de ser libertador. A meu ver, essa indagação que parece ingênua não deve ser vista meramente como um exercício teórico ou metodológico, né? Esse questionamento, para que serve a história, deve estimular, encorajar, numa ação política de afirmação da área de história como uma disciplina e um conhecimento fundamental para a compreensão do nosso tempo, né? Do tempo presente, do tempo vivido, de um tempo ainda em construção. Nós visitamos os mortos, sim, mas não devemos deixar de compreender a vida em seu movimento. Não fazer da história um mero exercício teórico, metodológico, nos move, nesse contexto, né, no tempo presente, a pensar, por exemplo, a temática dessa mesa: ditaduras, revisionismo e a problemática das redes sociais. Na minha fala, vou me ater mais ao revisionismo, negacionismo, redes sociais e os desafios que temos no campo da história, no que diz respeito ao ensino e à pesquisa, né? Sobre a temática negacionismo, revisionismo e redes sociais, a historiografia brasileira é bem servida com profissionais, colegas muito competentes, né, que estudam esse tema. Cito algumas referências, inclusive as minhas, como da Sônia Menezes, da URCA, o Fernando Nicolazzi, da Federal do Rio Grande do Sul, o Bruno Leal, da UNB, e o Luiz Edmundo de Souza Moraes, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Mas também tem uma obra clássica anterior a esses autores, da década de 80, do Pierre Vidal-Naquet, Os Assassinos da Memória, um Enchman de Papel e outros ensaios sobre revisionismos, que vale a pena ser ressaltado. Nessa obra, já de escritos na década de 80, o Vidal-Naquet, ele já refletia sobre o crescimento do grupo de revisionistas que insistiu em negar as câmaras de gás de Hitler, usando todos os meios possíveis, inclusive um pretenso discurso cientificista para fomentar fraudes e mentiras e confundir a tomada de consciência de verdade. Portanto, os negacionismos e os revisionismos não são de hoje, não são da última década. O fenômeno negacionista, ele já apareceu na década de 1940, né? Tendo como seus propagadores, tendo seus primeiros propagadores nos Estados Unidos, na França, depois se espalhando progressivamente para diversos países europeus, Austrália e também na América Latina, né? Há de se destacar também, nesse sentido, que os negacionismos estão presentes em diversas áreas, não só nas ciências humanas, não só no conhecimento histórico. Nas ciências biológicas, tem movimentos negacionistas como o antivacinação. Isso é muito preocupante, né? Porque isso coloca em xeque o retorno de doenças já erradicadas. Eu lembro também, né, dentro das ciências físicas e matemáticas, os terraplanistas, que tentam comprovar, né, que a Terra é plana. Então, esse fenômeno negacionista e revisionista não é só na área das ciências humanas e da história. Pois bem,
O que eu compreendo, né, o que eu estou compreendendo sobre negacionismo e revisionismo? O negacionismo, o termo se refere, a grosso modo, a um grupo político e intelectual internacionalmente articulado, que se desenvolveu com mais intensidade após Segunda Guerra Mundial, pretensamente negando o extermínio de judeus nos campos de concentração nazistas, né? Os negacionistas, conscientes e de forma interessada, ideológica, conforme a professora Lucileide colocou, constroem versões e interpretações enviesadas do passado, visando negar determinados fatos e acontecimentos. Nesse sentido, também visam abrandar e relativizar práticas e atrocidades históricas cometidas em determinados contextos e em determinados grupos. Um dos casos mais famosos que tratam do negacionismo, de um fato recorrente ao negacionismo, foi o da historiadora americana Deborah Lipsalt, né, em que travou uma batalha judicial entre os anos de 96 e 2000 com o escritor britânico, revisionista e negacionista David Irving, né, que a processou por difamação. No caso, Irving questionava o livro da Deborah Lipsalt, o livro Negação, que foi agora, recentemente, 2017, publicado em português, né, pela acusação. Ele acusava ela, a partir do seu livro, que ele não tinha manipulado documentos e fatos históricos para negar o Holocausto e harmonizar a figura de Hitler. O caso se encerrou em 2000, a historiadora a Deborah Lipsalt ganhou o processo, né, e comprovou, né, que o Irving forjou uma versão do passado para negar milhões de mortes causadas pelo nazismo. Eu sugiro, no caso, a leitura do livro, muito legal, por sinal, Negação é o nome, da Deborah Lipsalt, já traduzido em português, edição de 2017, e também o filme. Inclusive, esse filme tem, não quero fazer propaganda, obviamente, mas tem na Netflix, de fácil acesso, enfim. É muito legal esse filme, e ele mostra, de forma bem interessante, aspectos relacionados a negacionismo e o pretenso revisionismo histórico. Nesse sentido, os negacionistas têm uma estrutura de discurso, né? Eles sempre se utilizam de ideias da ciência e de pressupostos básicos de determinados campos para explicar suas teorias. No caso da Deborah Lipsalt, o Irving usou o conhecimento histórico e se investiu do discurso de historiador para processar a historiadora, né? Com discurso de certa imparcialidade, os negacionistas se lançam como revisionistas do conhecimento histórico. Isto é, objetivam revisar o conhecimento histórico com pretensa neutralidade e imparcialidade, como se a historiografia profissional não desse conta de fazer isso por suas amarras institucionais. Geralmente, na maior parte dos casos, para esses grupos negacionistas, tudo aquilo que quer negar e quer revisar tem a ver com as invenções das esquerdas. Obviamente, nesse sentido, essas teorias não têm um rigor metodológico de pesquisa e nem um compromisso ético, né, da profissão ou do ofício. Já o revisionismo, é preciso situar, né, que revisionismo eu estou falando. Como a própria professora Lucileide destacou, num primeiro momento,
o termo revisionismo tem um sentido prospectivo, né, considerando que todo conhecimento, inclusive o histórico, ele pode ser revisto, revisitado, né? Na historiografia contemporânea há um debate denso, consolidado, de que a história é movimento, né? É uma construção constante. Se há uma tomada de consciência de verdade na história, ela está sempre em construção. O conhecimento histórico, ele é movimento, construção. Contudo, há um grupo revisionista, e deste que eu falo, grupo esse que o Pierre Vidal-Naquet denomina de assassinos da memória, organizados pós-Segunda Guerra Mundial, que se apropriam de forma intencional, interesseira, ideológica, de fatos e acontecimentos históricos para produzir supostas revisões na narrativa histórica, né? Obviamente, essas revisões são endereçadas, vinculadas política e ideologicamente a grupos. Esse revisionismo geralmente é praticado por não profissionais da história, né, mas que falam como se fosse, e também esse grupo que produz esse tipo de revisionismo não tem um compromisso com os métodos históricos e com a ética profissional do campo. A meu ver, o negacionismo e o revisionismo estão conectados, né? Todo revisionismo, ele parte da negação de algo, e toda negação de algo também propõe uma revisão. Então, esses dois conceitos, essas duas ideias, estão conectadas. Vamos pensar um pouco os negacionismos e revisionismos na situação brasileira, no nosso contexto. No Brasil, as perspectivas negacionistas e revisionistas se expandiram muito a partir do desenvolvimento das redes sociais e das mídias eletrônicas. Não é difícil encontrarmos nas redes sociais grupos ou pessoas defensoras do Holocausto, ou negando, exaltando as ditaduras, vomitando homofobia, misoginia, racismo. As redes sociais, que num primeiro momento foram apresentadas como elementos de democratização da informação e do conhecimento, e recurso para aproximar as pessoas, passaram a cultivar e mobilizar o ódio e o desrespeito. E aí, que fique claro, não se trata aqui de demonizar as redes sociais e a internet, mas é preciso compreendê-las, entender os grupos que a utilizam e a estrutura desses discursos, né? As redes sociais, como a professora Lucileide já salientou, elas foram apropriadas e têm servido como instrumentos para grupos negacionistas e revisionistas, para, né, se reunirem e ampliarem também as suas atuações, as suas práticas e discursos. E eu vou trazer dois casos específicos do nosso contexto. O primeiro caso é o do portal Metapedia. Não sei se vocês conhecem esse portal. O portal Metapedia, ele tem versões traduzidas em dezenas de idiomas. Ele foi criado por grupos políticos de extrema-direita com o intuito de ser uma enciclopédia eletrônica alternativa, tendo como base o revisionismo histórico negacionista e com evidentes vínculos com ideais neonazistas, antissemitas e anticomunistas. O Metapedia é uma produção ideológica com fins doutrinários e propõe, em seus verbetes, uma revisão da escrita da história e também pretende ser um suporte pedagógico virtual. Fui olhar hoje o Metapedia por curiosidade, falar, vou pesquisar revisionismo histórico no Metapedia. E é muito claro esses traços revisionistas e históricos a partir
do verbete revisionismo histórico nesse portal. Leio alguns trechos, conforme o portal Metapedia. O revisionismo histórico também desmascara o Holocausto, ou seja, a ideia de revisionismo histórico é para negar o Holocausto. Outra parte, atualmente já se logrou provar que as acusações de extermínio, alegadamente através de câmeras de gás, são inverídicas, comprovadamente por sua inviabilidade técnica na forma propagada, tendo as supostas provas sido falseadas ou produzidas artificialmente através de outras torturas. Percebam que o Metapedia, ele articula o revisionismo ao Holocausto e constrói um discurso que não existiu o Holocausto, não existiu câmara de gás, enfim. Esse portal é de fácil acesso. Se vocês quiserem ter um pouco de náuseas, consulte-o e procure alguns verbetes nesse portal. Mas ele é muito consultado, né? É um portal que circula nos grupos de extrema-direita do Brasil e do mundo. Já a Brasil Paralelo, né, a empresa Brasil Paralelo, eu vou destacar a figura do professor Fernando Nicolazzi, que é um dos pesquisadores que tem mais se dedicado a conhecer esse grupo, a pensar a estrutura, o que estrutura e como funciona esse grupo no Brasil. E grande parte do que eu vou falar está alicerçado nos textos do Fernando Nicolazzi também. A Brasil Paralelo é uma empresa, né, criada no Rio Grande do Sul em 2016, atualmente está com sede em São Paulo, e que se autodenomina Sociedade Empresária Independente, Apartidária e Imparcial. Uma definição que a empresa utiliza muito é a ideia de patriotas, ou seja, ela se refere aos seus membros, assinantes, como patriotas. As pessoas que compõem a empresa estão dentro do espectro ideológico denominado direita, né? Obviamente que, quando eu digo isso, eu não estou entendendo a direita enquanto um grupo homogêneo, existem direitas, né? Essa empresa, desde 2016, ela vem trabalhando, né, com curadoria de palestras e produz materiais audiovisuais e livros. Em seus 5 anos de existência, a empresa aglutinou diversas figuras políticas e públicas, por exemplo, a família Bolsonaro, para fazer frente e combater aquilo que denomina viés esquerdista, tendo como alvo de seus discursos os professores de escolas e universidades, em especial escolas e universidades públicas. A Brasil Paralelo, ela tem uma estratégia de marketing incisiva, planejada, e aproveitou um filão de mercado, né? Um público que já vinha militando e apreciando, por exemplo, as discussões do famigerado Escola Sem Partido, que é anterior à sua criação, à criação da empresa, e os livros, ideias do guru Olavo de Carvalho, né? Mas é preciso reconhecer, pessoal, é preciso dizer e reconhecer que a Brasil Paralelo, até o momento, é um projeto bem-sucedido, infelizmente, né? Porque ela conseguiu atingir um público amplo, específico. Dentro daquilo que ela se propôs a fazer, a empresa tem êxito e produz uma leitura, uma narrativa histórica, também elabora um projeto público de leitura histórica, porque todos os materiais da Brasil Paralelo estão gratuitos nas plataformas digitais e internet, né? A Brasil Paralelo possui uma leitura histórica, ela produz uma leitura histórica, obviamente, enviesada, ideológica, e aí nós temos que reconhecer que nós não temos o monopólio da narrativa histórica. Há grupos que constroem
narrativas históricas, mas amparados em interesses escusos, que é o caso da Brasil Paralela. Sinteticamente, analisando o conjunto da obra, eu já assisti os filmes, li livros da Brasil Paralelo, todo o conteúdo produzido pela Brasil Paralelo traz uma ideia de leitura histórica ou de narrativa histórica com um viés eurocêntrico, singular, patriarcal e cristão. E também é notório nos seus produtos o elogio à monarquia portuguesa, né? Aliás, muitos dos seus colaboradores são monarquistas, né? E também o elogio ao liberalismo econômico. A Brasil Paralelo, né, é conservadora nos costumes, na ideia de família, patriotismo, valores cristãos, e liberais na economia. Essa empresa, ela ganhou projeção nacional, em especial a partir de 2019, quando os cinemas nacionais exibiram o filme documentário Entre Armas e Livros, né, que trata ou que narra uma história linear sobre a ditadura militar no Brasil. Ou seja, né, a partir desse filme, a Brasil Paralelo constrói uma narrativa, né, uma ideia de história da ditadura militar no Brasil e justifica e legitima o golpe de 1964, o tratando como se fosse uma revolução, né? E aí, nesse filme, esse filme documentário conta com uma contribuição variada de jornalistas, escritores, profissionais liberais, dentre eles o já mencionado Olavo de Carvalho e também o filósofo Luiz Felipe Pondé. A argumentação que sustenta a leitura desse filme documentário sobre a dita Revolução de 64, como insistem ainda em dizer, é que os terroristas comunistas iriam se apropriar do Brasil, então a tomada do poder pelos militares foi necessária e imprescindível. Ao encaminhar essa pretensa revisão histórica e negar a ditadura militar no Brasil, a Brasil Paralelo também faz críticas à historiografia acadêmica, universitária, como se aquilo que a gente produz fosse ficção e sugestionando que os professores das universidades do Brasil, sobretudo públicas, os professores de história e das humanas, fossem tudo de esquerda. E aí, pessoal, é interessante destacar que uma das questões centrais do negacionismo é o repúdio à ciência e ao conhecimento produzido na academia, né? Bem, a empresa Brasil Paralelo tem produzido diversos materiais sobre o passado, né, sobre a história do Brasil e do mundo, ou pelo menos uma pretensa narrativa histórica, e disponibilizado em mídias eletrônicas e plataformas digitais como o YouTube. Você vai lá, acessa e vê. E eu digo que tem alcançado, tem êxito, porque se você vê, por exemplo, a quantidade de likes, de curtidas nesse filme documentário, são mais de 7 milhões de visualizações esse filme pela plataforma do YouTube. Mas também a empresa produz um cardápio variado, né? Recentemente, a empresa lançou 2 filmes documentários, um chamado A Pátria Educadora, O Fim da História, de 2020 agora, e também agora, mais recentemente, Os 11 Supremos, né? Que são séries que cada uma fala sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Esses materiais da Brasil Paralelo, eles podem ser analisados por diferentes óticas, né? Mas, do ponto de vista historiográfico, considerando as argumentações, a estética da narrativa e a forma com que a empresa e os seus curadores, né, manuseiam o seu olhar sobre a história do Brasil, a meu ver, chega a ser ridícula, né? É ridícula. Uma coisa fundamental que eu quero destacar também, não se questiona o fato da empresa criar os seus produtos e oferecer leituras e narrativas de passado, né? A crítica é relacionada ao produto em si, né? Seus objetivos, que confundem e falsificam a leitura da história, né? São produções que não dialogam com a historiografia, tampouco se estruturam em referências comprometidas com o conhecimento histórico. Diante dessas duas referências de negacionismo e revisionismo, eu lanço agora desafios, né, para a gente pensar esse contexto e a produção dessas narrativas. Primeiramente, eu acho que a gente necessita refletir sobre algumas questões, né? A quem serve a negação e ao revisionismo histórico? Quais as intencionalidades sustentam as produções negacionistas? E aí, a partir dessas perguntas, eu volto lá na década de 80 com o Vidal Naquet, em Os Assassinos da Memória, né? Ele diz que os profissionais da história necessitam identificar os negacionistas, compreender a fala, o lugar da sua produção, as plataformas de divulgação e os grupos envolvidos e as práticas articuladas a essas negações históricas, né? Só assim que a gente consegue avançar na crítica, né? Em nossos combates pela história, como disse na década de 40 Lucien Febvre, né? Um dos valores mais genuínos da história, a meu ver, é o seu compromisso com o outro, né? Com a vida, com as sociedades que se inventam no tempo e de diversas formas, né? A historiografia contemporânea não tem mais o compromisso com a unidade, e sim com a heterogeneidade, com a descontinuidade, com a vida em movimento. O portal Metapídia, a empresa Brasil Paralelo e outras plataformas digitais negacionistas e revisionistas omitem propositalmente justamente isso. Omitem a pluralidade, a diversidade de sujeitos que são centrais nos debates históricos e políticos contemporâneos. Frente a essas simplificações e manipulações do conhecimento histórico, nós temos, enquanto profissionais da história, responsabilidades éticas e normativas do ofício, que são inegociáveis, pelo menos para mim. Ser historiador e historiadora hoje é uma profissão. Jamais esqueçamos disso. Uma profissão. Negacionistas e revisionistas acham que nossa profissão é desnecessária. Porém, digo o contrário. Nós somos e produzimos conhecimentos necessários. Nós não temos mais, como no século XVIII e XIX, e parte do XX, compromissos ou funções de monumentalizar memórias, amordaçar o passado e vangloriar batalhas e personagens. Enquanto existir a humanidade e as sociedades demandarem narrativas históricas para orientar, organizar e desorganizar suas experiências, os historiadores e as historiadoras são necessários, né? Nós trabalhamos com a vida. E a vida e a história, quer dizer, é a ciência da vida. Por mais que insistimos visitar recorrentemente
os mortos. A história é a ciência da vida. As dimensões imediatistas e utilitaristas não combinam com o nosso ofício. Nós não somos maquinaria, não somos robôs, produtores em séries, aficionados no mais do mesmo. Se afastar do imediatismo e utilitarismo também não significa de se abster do compromisso que nós temos, né, com a sociedade no tempo presente, com os desafios e enfrentamentos coletivos. A história, sobretudo no Brasil, precisa defender a democracia. Nós temos nos assombrado com discursos e práticas autoritárias, com pedidos de intervenção militar, por exemplo, né? A ditadura militar brasileira é uma questão inacabada, um passado que não quer passar e uma ameaça à nossa frágil democracia. Volto à indagação. Para que serve a história? Dos gregos romanos ao século XXI, a história nunca deixou de ser magisterial, ou seja, a história sempre teve uma função de ensinar algo visando alguma coisa. As narrativas históricas foram associadas a contextos e grupos específicos e tinham funcionalidades onde eram produzidas e propagados. Logo, o que se transformou dos gregos, passando pelo século XIX ao século XXI, foi a função magisterial, não foi a função magisterial. Nós sempre tivemos uma função magisterial, mas sim como, para quê e para quem ensinar história. A história, como produtora de subjetividades e de humanidades, é um saber indispensável e inseparável das discussões éticas e políticas. A escrita e o ensino de história não são neutros, pois partem de um lugar social, político, econômico e cultural. Paulo Freire, o meu patrono da educação e o nosso patrono da educação brasileira, já disse que a educação é um ato político e não politiqueiro. Freire nos ensinou que educar é uma escolha. Agora, eu pergunto, nossa escolha é inclusiva ou excludente? Nossa escolha, nosso ensino, é para a vida em diversidade ou é para o ódio ao diferente? Ingênuos, desprovidos de conhecimento e mal intencionados são aqueles que pregam uma educação escolarizada neutra ou imparcial. Todo conhecimento escolarizado tem um compromisso ético e político, com princípios e valores. A história, com saber específico, pode identificar e argumentar quais são esses princípios e valores. Eles incluem ou excluem? Libertam ou nos levam ao cárcere? Esses princípios e valores motivam a viver em diversidade ou nos estimulam a aniquilar o diferente? Em tempos difusos, de negações, de revisionismos, do ódio e do obscurantismo, a história não deve arredar o pé daquilo que a constitui e a legitima, a vida. Se for para incomodar os vivos e os mortos, que defendem projetos anti-humanos de naturalização da violência, opressão e injustiças, que continuemos vigilantes e intransigentes. Muito obrigado.